Olá, eu sou Salve Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento e desenvolvimento. Bora lá então para mais uma prosa sobre você. Será que a inteligência está relacionada a ser uma pessoa solitária? Um forever alone? Se você se torna uma pessoa inteligente, você vai ficar sem amigos? Será mesmo que a ignorância é uma santa bênção? Hoje vamos estar refletindo sobre isso. Então, em primeiro lugar, sobre a ideia da solidão, devemos lembrar que a solidão tem sim sido um problema mundial e que tem pego toda a nossa geração, independente da pessoa ser ou não inteligente. Aposto, inclusive, que você muitas vezes se sentiu solitário, sem você saber o motivo certo disso. A verdade é que, segundo a psicologia evolutiva, o nosso cérebro ele foi moldado por milhões de anos em que os nossos ancestrais viviam em grupos de no máximo 150 pessoas. E que logo depois que entramos na fase da agricultura, nós começamos a morar em cidades com um número cada vez maior de pessoas, e hoje até mesmo em capitais. Então hoje vivemos em locais de alta densidade populacional, mas com as pessoas passando cada vez menos tempo com os amigos, com as pessoas mais íntimas, e realmente isso daí é contraditório, afinal, vivemos em um mundo de 7 bilhões de pessoas, mas com 7 bilhões de pessoas altamente solitárias. Então realmente a questão da solidão é um problema sério, é um problema moderno, que afeta todo mundo e às vezes até mesmo a mim. E ao falar desse assunto, nós também nos esbarramos também no problema de o que é inteligência. Há várias, quase que infinitas definições de o que é ser inteligente. Várias teorias, como por exemplo, teoria das inteligências múltiplas, QI, inteligência emocional e por aí vai. Sendo que aqui eu não vou entrar no mérito de o que é ser inteligente, mas aqui eu definiria pessoalmente, na minha visão, ser inteligente como uma pessoa que tem uma visão profunda da realidade e com muito repertório intelectual. Eu diria no chute mesmo bem capenguinha, que seria em torno de 2 a 1% da população. Será que você está nessa estatística? Mas, agora a pergunta central dessa nossa conversa. Se você for uma pessoa mais inteligente que a maioria e fizer parte desse seleto grupo, será que você vai ser uma pessoa solitária? Eu diria que depende. Em primeiro lugar, eu acho difícil relacionar pessoas inteligentes a problemas de convivência com os outros, apesar da literatura antiga sempre reforçar essa concepção. Mas eu acredito, na minha opinião pessoal, que algumas pessoas sempre tiveram problemas de convivência e podem ter maior gosto pelo mundo intelectual para tentar compensar a ausência de socialização e acabarem passando a ideia de que ela é problemática porque ela é inteligente, sendo que não, na verdade foi o oposto. Temos também pessoas em que o desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida intelectual, às vezes até mesmo a vida acadêmica, é tão grande ao ponto de atrofiar as habilidades sociais de determinada pessoa. E também é claro que algumas pessoas são chatas pra caralho, convenhamos. Sabe aquelas pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem lidar com as outras pessoas e ficam chatas na convivência? Como aquele seu amigo palestrinha que você odeia ficar perto dele, que tudo que você fala perto dele, ele vai te corrigindo, ou então em uma conversa descontraída, bebendo cerveja na roda de amigos, alguém fala uma coisa e ele começa a dar uma palestra na conversa, uma conversa com uma profundidade desnecessária, e em geral ele é uma pessoa chata pra caralho. Tem algumas pessoas que realmente são assim, não vou negar. Mas então, tirando essas pessoas que eu falei agora há pouco, que são pessoas que sempre tiveram problema de socialização e que ficaram inteligentes para compensar isso, e também ciente que vivemos em uma época de solidão de toda uma geração, uma pessoa que saiba se socializar, mas que é inteligente, ela pode ser mais solitária que as outras? E eu, sinceramente, eu acredito que sim. A própria Bíblia, em Eclesiastes, já diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Então, eu acredito que, no caso das pessoas que são muito inteligentes, eu acredito que elas enfrentem, sim, algumas dificuldades que talvez você também possa enfrentar caso você faça parte desse seleto grupo. Porque, pensa comigo, são pessoas altamente críticas, algumas são muito idealistas e isso tende fazendo com que elas sejam mais seletivas, afastando ela dos outros. E outras poucas pessoas compartilham a mesma visão profunda que essas
essas pessoas e nessa ausência de pessoas interessadas acaba buscando a companhia dos livros ou da cultura, se afastando mais ainda das pessoas. E às vezes ao falar dos próprios problemas, tais pessoas se sentem incompreendidas com conselhos vagos. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada, ou seja o que Deus quiser. Ou sabe, oferece um problema com profundidade, pede conselhos e recebe um conselho vago e banal, o que torna a determinada pessoa mais cética em relação aos outros. E sem falar que algumas pessoas inteligentes trabalham melhor sozinhas do que em grupos, e isso também as afasta dos outros. E algumas sentem muita pressão, principalmente por parte da família, para terem sucesso, o que faz com que elas se afastem dos outros. Às vezes também algumas têm necessidade de ficarem mais tempo sozinhas para pensar com profundidade nas questões complexas que elas gostam de pensar, e isso também afasta dos outros. E tendem a ser pessoas mais ansiosas, pois alguns estudos relacionam indivíduos com QI mais alto a problemas de ansiedade, com pessoas que têm um QI mais alto sofrendo ansiedade constante e às vezes até mesmo sofrendo um isolamento social. No caso das mulheres, então, é pior, em que algumas, para conseguirem um par romântico, algumas fingem serem burras, diminuindo assim o próprio brilho para não espantar os homens. Mas é aquilo que eu sempre digo, tendência não é destino. Então, se você é uma pessoa inteligente, você não está destinado a ser a Lisa Simpson, que é a nossa estrela solitária, a não ser, claro, que você tenha alguma condição neurológica. Na história da humanidade, temos vários gênios que se socializavam muito bem e não tinham vida solitária. Por exemplo, Virginia Woolf, que foi feliz casada a maior parte da sua vida e amava o casamento dela. Albert Einstein, que ele se socializava bastante, tinha muitos amigos. Mas, se você é inteligente, então eu tenho 3 dicas para poder estar te dando. Em primeiro lugar, não romantize um defeito. Eu digo isso porque tem uma turminha gigantesca na internet que romantiza a solidão para tentar esconder a falta de habilidade social. Falta de habilidade social não é virtude. Então não se esconda nessa desculpa para não estar se socializando. Ah, eu sou inteligente, eu não me socializo. Como dizia minha avó, desculpa de peidorreira é dor de barriga. Vá desenvolver suas habilidades sociais e pare de ficar arrumando desculpas para isso. E eu acho também que romantizar a solidão é algo muito grave. Seria a mesma coisa que, por exemplo, tá romantizando a depressão. E às vezes até o indivíduo sofre, por exemplo, com fobia social e não busca tratamento porque botam na cabeça dele que aquilo é solitude. Vive em solitude na sua própria companhia, sendo que aquilo traz sofrimento para ele. E o pior, você vê vários coachings motivacionais quânticos dando esse tipo de conselho. A segunda dica é tente suprir a sua necessidade básica de socialização. Você precisa sim de socialização, pois é algo primitivo dentro de você. A amizade, a intimidade é uma plantinha que todos os dias você tem que estar regando um pouquinho. Todo dia você tem que estar jogando um pouquinho de água nela. Então vale a pena sim você tentar encontrar pessoas semelhantes e que realmente você possa ser ouvido da maneira que você é. E também aceite que o outro é um ser humano e que, como sendo ser humano, ele tem direito a ter falhas. Ninguém é obrigado a pensar como você. E claro, né, que algumas pessoas precisam mais de socialização do que outras, e outras pessoas mais e outras pessoas menos. E quando eu digo isso, eu não me refiro a ir para baladas, eu me refiro a ter conversas pessoais com quem você realmente goste, que te obrigue a sair da toca desse quarto que você tá. E em terceiro lugar, tenha momentos sozinhos. A questão é que algumas pessoas precisam de mais momentos sozinhas do que outras. E isso daí não pode ser negado a elas. Então, se você precisa de seu momento sozinho, não se culpe por isso, pois é normal e você tem que suprir sim essa necessidade. É no caso da pessoa que gosta de pensar e encontrar soluções, ela precisa sim de ter momentos sozinha para que ela fique relaxada. O motivo disso é a divisão do nosso cérebro. Não é cérebro não, tá? Cérebro. Olha eu corrigindo os outros. Ele é dividido em 2 hemisférios, direito e esquerdo. Hemisfério esquerdo é o nosso lado lógico, muito usado no sistema de ensino tradicional, é o lado do raciocínio. Já agora, o hemisfério direito é a porta de entrada para o nosso inconsciente, que é uma fonte inesgotável de ideias. Pela criatividade, para esse lado poder começar a trabalhar, você deve estar relaxado. E geralmente esse lado que as pessoas mais inteligentes gostam de usar. Arquimedes ele foi um filósofo, matemático e astrônomo grego extremamente fodástico, você sabe disso. Depois de muito quebrar-cabeça, ele não conseguiu solucionar o problema proposto pelo rei. Ele estava quase desistindo, até que ele decidiu tomar um banho para relaxar.
Até que, acidentalmente, ao entrar na banheira, ele descobriu o segredo para o problema. Ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele saiu correndo pelado pelas ruas gritando Eureka! Ficando famoso pelo princípio de Arquimedes. Eureka significa descobrir. Isaac Newton é um outro exemplo. Ele estava debaixo de uma árvore, relaxando, lendo um livro, de boa na lagoa, suave na nave, até que caiu uma maçã na cabeça dele, e daí veio a teoria da gravitação universal, que revolucionou a física moderna. Não se sabe se essa história da maçã é verdadeira, mas em todas as biografias de Newton narra que ele era uma pessoa extremamente focada, que pensava sobre assuntos extremamente complexos e de difíceis resoluções, gastando horas e horas pensando sobre esses assuntos, mas também ele gastava muito tempo descansando, relaxando, fazia longos passeios para ele poder estar colocando a cabeça dele no lugar. Albert Einstein, ele estava descansando na sua rede e começou a imaginar uma viagem feita sobre um raio de luz, e foi isso que deu início à teoria da relatividade. Inclusive Einstein falou uma vez, ele falou: penso 99 vezes e nada descubro, e deixo de pensar e mergulho em um profundo silêncio, e eis que a verdade me revela. Da mesma forma que um pássaro precisa das duas asas para poder voar, você talvez precise de momentos sozinhos, mesclados com alguns momentos com as pessoas. Aliás, talvez não, com certeza. E agora eu te pergunto, você conhece alguém que é inteligente, mas que tem dificuldade de viver em sociedade devido a essa alta capacidade? Se sim, então escreve aqui nos comentários para eu ver. E você tem aquele amigo ou familiar que você acha que é muito inteligente e essa nossa conversa pode estar ajudando essa pessoa? Então manda esse vídeo para ele poder estar refletindo sobre o assunto. É só você mandar aqui agora pelo WhatsApp, é rapidinho. E outra coisa, você tá me assistindo até aqui? Então escreva nos comentários, eu também penso nisso, para eu ver que a minha mensagem tá chegando até você. E outra coisa, você quer mais conversas como essa? Você acredita no poder do autoconhecimento? Você quer fazer parte dessa causa? Então mande qualquer valor para a chave Pix, eu também penso nisso, @gmail.com. Assim você vai estar me ajudando a fazer mais vídeos como esse que ficarão ao alcance de todos. Tem gente que me manda R$2 apenas e você não tem noção de como que R$2 ajuda pra caramba. E eu fico muito grato mesmo a essas pessoas. Então, se você puder, também pode mandar também sem medo de ser feliz, tá bom? Aliás, eu é que vou estar sendo feliz. Beleza? Pense nisso. Falou!